espaço da Link Talentos, e eu recebo mais uma vez minha querida Leila Berni. Seja muito bem-vinda, né? Muito obrigada. Vamos nos comunicar. Hoje nós vamos continuar falando de comunicação. Só quero fazer uma pergunta. Se comunicar hoje em dia está difícil? É difícil, eu penso que desde sempre, né? Talvez agora, pelo volume de informações, né, pela facilidade que a gente tem, pelo acesso, talvez complique um pouco, porque a gente pode perceber muitos ruídos. Que um dos elementos da comunicação, que a gente vai falar, que é a teoria da comunicação, são os ruídos. Então, às vezes, muita informação pode tornar um ruído, né? As pessoas estão falando nas redes sociais, né, que o anonimato faz com que as pessoas tenham mais coragem, falem mais, coloquem para fora algumas coisas que pessoalmente não diriam. Então, isso também pode ser um ruído, isso também pode piorar, né, com o tempo, com a frequência, com o volume. Então, isso influencia também. Muitas vezes o silêncio diz muito mais, né? Sim, e a gente não está acostumado, né? Inclusive, o tema comunicação, as pessoas acham que é falar bem. Quem se comunica é porque fala bem. E não é assim, né? Não é. Existem várias formas, né? Diversas formas, né? E nem sempre falar é uma delas mesmo. É a mais importante, vamos dizer. Mas dentro do contexto, né? Sim. Gestão, que é o nosso foco, né? Como nós vamos abordar? Comunicação eu gosto de falar da percepção que a gente já falou, né, Regina? Porque o nível, a qualidade da minha percepção vai influenciar diretamente o meu processo de comunicação e, por consequência, o meu relacionamento com as pessoas. Então, percepção é aquilo que depende do nosso modelo mental, dos nossos filtros, dos sentidos, para que eu possa reagir e interagir com as pessoas. E eu costumo falar em comunicação. Uma coisa é o que eu queria dizer, outra coisa é o que efetivamente eu disse, e outra coisa é o que a pessoa entendeu. Então, tem várias possibilidades de falhas, né? Às vezes, o que eu queria dizer é uma coisa, e quando eu me comunico e falo, eu me atrapalho toda, só que a pessoa entende. Ela diz, não, tudo bem, eu entendi, não te preocupa. Inclusive, quando há algum erro, às vezes, né? A gente fala, sei lá, erra no português, ou erra no jeito de falar, daí a pessoa diz, tá, tu quis dizer isso? Tu entendeu. Então, isso, ok, quer dizer que a comunicação aconteceu. O que importa é que o primeiro chegue até o final. Quando não acontece essa comunicação, quando o receptor, eu diria, não entende o que o emissor queria dizer, não houve comunicação. Pode ter acontecido a intenção muito forte, ele pode ter tentado falar de várias formas, ou mostrar, ou expressar, mas se o receptor não entendeu, não houve comunicação. E a gente, às vezes, recorre para a estatística. Quando a gente é professor, ou quando a gente tem que dar um recado, o gestor, por exemplo, vai dar um recado para uma equipe maior, ele fala, mas só 2 pessoas não entenderam o que eu falei. Eu sou bom comunicador, só 2 não entenderam. Mas não quer dizer, né? Não quer dizer que eu sou bom. Então, quer dizer, pouco, com né? 2 eu não consegui me comunicar. Então, não é porque eu consegui me comunicar com a maioria que eu sou bom comunicador, né? Sem dúvida. Então, esse cuidado, quanto mais a gente generaliza, menos a gente se percebe, menos a gente assume a responsabilidade no processo de comunicação. Então, se eu quero me comunicar com 100%, eu preciso dar um jeito de que 100% entenda a mensagem que eu quero transmitir, né? Então, primeiro é o conceito, que é isso, comunicação, é a capacidade de se fazer entender, não é a capacidade de falar. E os elementos. Então, o emissor, né, que todo mundo já conhece, é a pessoa que emite a mensagem. Tem o receptor, que é a pessoa que recebe, que pode ser um ou podem ser vários. Existe o canal e a mensagem. Então, dependendo da mensagem que eu tenho para transmitir, eu preciso escolher o canal adequado, né? E isso é responsabilidade do emissor. É ele que sabe a mensagem que ele vai passar, então ele vai escolher se é pessoalmente, ele vai escolher se é por mensagem, se é por e-mail, se é pela TV, se é por outdoor. Então, é o emissor que tem a responsabilidade de decidir qual o melhor caminho, qual o melhor meio que ele vai usar para se comunicar. E aí, nesse caso, só fazer uma parte, nesse caso, se não chegar a essa comunicação, é porque ele permitiu que assim fosse. Exatamente. Né? Ou que não acontecesse dessa forma. Mesmo. Aí não adianta reclamar. Não adianta, isso mesmo. Então, quando a gente fala, né, quem é o responsável pela comunicação? É o emissor.
quem é o responsável por um relacionamento saudável? A gente fala, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Relacionamento, 50%. Cada um tem 50% dessa responsabilidade para que flua, para que dê certo. Mas quando eu estou envolvida com o processo de comunicação, eu não tenho como responsabilizar o receptor, porque ele nem sabe qual é a mensagem, né? Como é que ele vai ser responsável por vai adivinhar entender o que eu estava pensando. Exatamente. Então, quando a gente treina alguém, né? Mas, poxa, Leila, eu falei tudo. Ele não entendeu, é porque ele não perguntou. Mas como é que ele vai saber qual é a pergunta que tem que fazer? Você permitiu dessa forma, né? Isso. Se não por mais fosse... dolorido que seja, né? E aí dói, né? Porque tem dois elementos que eu não falei ainda e que são muito importantes e que vão ajudar o comunicador nesse processo. Um é o ruído, que é tudo e qualquer coisa que pode atrapalhar esse processo de entendimento, desde o emissor até o canal, a mensagem, né? Até chegar no receptor. E aí é tudo mesmo, não está necessariamente relacionado a um som, né? A um barulho. É um barulho. Mas são ruídos. Então, o que pode ser ruído? Que por isso que eu gosto de linkar com relacionamento. Pode ser vergonha, pode ser raiva, pode ser muita intimidade ou pouca intimidade. Qualquer coisa que prejudicar esse processo de comunicação é considerado ruído. Pode ser um som também, né? De repente está com falha, ou alguém que fala muito alto, ou alguém que fala muito baixo, ou dicção, sotaque, preguiça, sono, pressa. Tudo isso é um ruído da comunicação. Então, normalmente, quanto mais problema tem na comunicação, mais problemas tem no relacionamento. Agora, que não é fácil a gente aceitar que não foi bem interpretado, não foi entendido. Isso dói. Dói, porque a gente normalmente tem uma intenção muito positiva, né? De quer, e às vezes a gente se esforça. Às vezes a gente se esforça, né? Às vezes a gente repete a mesma coisa do mesmo jeito, da mesma forma, e acha que vai mudar. Né? Porque, poxa, mas eu falei 10 vezes. Daí eu pergunto, tá, mas falou 10 vezes do mesmo jeito? Falei, né? Mas então a pessoa errada é você, porque se você já viu que não funcionou de um jeito, muda um pouquinho, muda o disco, né? Exatamente. Então, essa é a habilidade do comunicador, quando ele consegue perceber. Por isso que a percepção é tão importante. Porque eu preciso ter minha percepção aguçada para reconhecer os ruídos, porque senão eu filtro e eu coloco a responsabilidade no outro. E o outro elemento que é super importante e que normalmente ele é negligenciado, a gente não considera, não usa, é o feedback. Então, e eu não estou falando do feedback de gestão aqui, né? Do feedback de avaliação de desempenho. Isso é um assunto para outro quadro. Mas é o feedback da comunicação. Então, é o emissor que usa o feedback para checar se a mensagem que ele quis transmitir efetivamente chegou lá no receptor. E aí, como a gente faz geralmente com feedback? A gente fala a mensagem ou passa a instrução e dá aquela olhada. Entendesse, né? Sim, né? A pessoa vai dizer, imagina que eu vou dizer que eu não entendi, tá me chamando de burro. Mas, às vezes, na verdade, né? não entendeu nada. Ou nem sabe, né? Nem porque sabe como ele vai saber? Daí, então, que estratégias? E aí, tá muito linkado com o relacionamento. Então, que estratégias que eu uso para obter esse feedback, né? Uma das estratégias é pedir que a pessoa repita. Te passei alguma informação, Regina, só recapitula para mim, deixa eu ver se eu me comuniquei direitinho. O que eu te falei mesmo? Ou, beleza, entendeu? Qual é o teu primeiro passo? E o que tu achas que vai ter mais dificuldade para conseguir fazer? Sabe, fazer algumas perguntas que façam com que o outro desenvolva uma conversa e não seja só sim e não. Aí não tem como não entender. Porque aí você recebeu todas as informações possíveis. É menor o risco, né? Porque acontece, né? 70% dos problemas são comunicação. Sem dúvida. E realmente tem que ter muita boa vontade, porque a gente está na correria, porque a gente, né, às vezes não dá a atenção que a gente deveria dar para o receptor. Então, quando a gente pergunta, diante desses elementos, qual é o responsável? É o emissor, né? Não tem como o receptor ser, mas qual é o mais importante? É o receptor. E às vezes a gente não considera isso, né? Então, a pessoa mais importante, ou o elemento mais importante desse conjunto de elementos do processo de comunicação é o receptor. Sem ele, não faz sentido nenhum, né? Não tem por que passar uma mensagem, não tem por que passar uma orientação. É como se ele fosse o nosso cliente, né? Sem ter um receptor,
não tem necessidade de haver uma comunicação ou de repassar uma informação. Assim como numa empresa, né? Se uma empresa não tem cliente, E aí? qual é o sentido dela, né? Não faz sentido ela produzir ou prestar nenhum serviço. Então, quando o emissor começa a perceber a importância do receptor, ele começa a se comunicar de uma forma diferente E vai buscar as informações, né? E vai buscar. E tira, realmente consegue, né? Porque é o bom entendimento, né? Que é o objetivo, né? Que é o O objetivo. objetivo é passar alguma informação, é organizar. Então, a gente pode treinar, né? O que eu posso fazer para melhorar a minha comunicação? Porque quando eu demoro muito para usar o feedback, muitas vezes o problema já foi. Né? Eu vou ver uma semana depois ou 2 dias depois, poxa, mas eu tinha te pedido para buscar a calça em tal loja, ou levar a calça. Tu não levou? Ah, mas aqui eu entendi que era. Ah, mas é que eu... Então, foi falha minha de não ter checado essa informação. O melhor momento também, às vezes, não é, né? Às vezes a gente percebe que a pessoa não está conectada e, mesmo assim, a gente insiste de passar aquela informação porque a gente quer se livrar dela, né? Quer dizer, eu já falei... Eu já resolvi o problema, né? Exato. Então, dá para treinar. Treinando a percepção, a gente pode treinar a nossa dicção, né? Para melhorar, porque muitos ruídos podem ser a nossa fala. Quem fala muito alto, quem fala muito... quem fala pouco. Então, tem que encontrar esse nível adequado da dicção, da fala. A gente pode treinar também fazendo perguntas. Né? Um bom comunicador faz muitas perguntas. Alguém que adora conversar com outra pessoa. Normalmente, essa pessoa falou muito pouco. Né? Às vezes, a gente se encontra despeja um monte de informação e conto. Meu Deus, Regina, foi tão bom conversar contigo hoje. E a Regina, você estava aberto para aquilo, né? E tal, dominou legal, né? Então, fazer perguntas ajuda no processo de comunicação. A habilidade de transmitir, de entender, assimilar, interpretar a mensagem para conseguir distribuir. E isso é uma das deficiências que a gente tem. E quando a gente olha para o macro mesmo, quando a gente olha para a escola, para o ensino básico, né? A gente vai para as provas, avaliações, vestibular. A dificuldade das pessoas está em interpretar. Sem dúvida. Passou da segunda linha, já começa... Meu Deus, espera aí, eu tenho que ler de novo. Então, treinar isso também vai ajudar a gente a se comunicar melhor com as pessoas para a gente conseguir armazenar o maior número de informações, ver qual é a conexão, qual é o sentido que tem aquilo, né? Usar também mais ferramentas, não usar só a fala, usar o corpo, a expressão facial, a expressão corporal, intensidade. Isso também ajuda a marcar um pouco mais a nossa fala, a nossa mensagem e faz com que aumente a possibilidade, né, de Muito bom. Gostou, seu Chico? Olha, então agora eu vou falar em comunicação com o senhor, vou me comunicar com o senhor. Não adianta ficar levantando a plaquinha falando que está na hora, né? O senhor já diz assim, ó, vamos lá, já está acabando o programa, está na hora da mensagem, a gente tem que se comunicar, né, Leila? Certo. Não é mesmo? Tá entendido, seu Chico? É? Certo? Então, tá bom. Então, cadê o sorteio? Cadê os telefonemas? Vamos sortear. Mas aqui, a gente vai buscar agora, Leila. Daqui mais uns dias nós temos outro assunto, né? Sim, dia 13. Você vai estar aqui para a gente conversar novamente. Agradecer mais uma vez que a Leila está colocando assim no YouTube, Face, lembrando, né? Galega na Sociedade tem o Facebook. YouTube. Os professores de inglês pegando no pé aqui, eu falando feedback. YouTube, feedback, Enfim, chique no último, né? E lembrando o seguinte também, gente, nós temos uma matéria uma matéria pequena, mas assim, rapidinho e só. Temos lá do Gerry Adriane, Chico? Tem, né? Então, o Jardim de Amorim esteve lá naquele evento, segundo encontro Revivecer da Melhor Idade, e fez uma gravação lá até, olha só, gravou no celular, mas trouxe para a gente. Eu não vi ainda, mas, quer dizer, eu vi a gravação, mas não vi aqui agora na televisão. Isso que a gente vai ver agora, então. De parabéns lá às meninas que organizaram esse segundo encontro, Revivecer, né, da Melhor Idade. E já disse, teve um show do Gerry Adriane. Vamos passar? Vamos lá? Rapidinho, vamos mostrar para vocês aí. Gerry Adriane é tudo de bom, gente. Romântico, né?
Que bacana, né, seu Chico? Seu Chico é mais novo, mas olha, minha juventude foi embalada com essas músicas aí. Vanderlei Cardoso, Sérgio Reis, etc. e tal, Jovem Guarda toda, Gerry Adriane, né? Muito bacana. Então, de parabéns mais uma vez, né, as meninas lá que coordenaram esse evento da Revivecer. Bom, nós vamos sortear. A Leila tira aqui, ó, papelzinho, vamos sortear, vamos ver quem ganhou. Vamos ver quem é a pessoa que ganhou este arranjo. Agradecendo os nossos queridos telespectadores que ligaram para cá. Olha, Elizabeth Fiamoncini, nossa telespectadora aqui, fiel. Ó. 3324, final 52. 3324, final 52. Elizabeth Fiamoncini. Muito bem, obrigada a todos por ligarem para cá. Mais um Galega na Sociedade. E encerrando, então, a gente vai falar o seguinte, né? A nossa mensagem, né, seu Chico? Cadê a musiquinha? Tem musiquinha, Marlon? Musiquinha de encerramento. Carlos Bento, eu adoro essa música. A nossa mensagem diz assim: os pequenos atos que se executam são melhores do que todos aqueles grandes que apenas se planejam. Bacana, né? É profundo isso aí. Minha amiga Leila, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Vamos que vamos, né? Vamos lá, vamos nas redes sociais. Nas redes sociais. Vamos estar mais uma vez aqui daqui mais uns dias, né? Mais 2 semanas, estará conosco um novo tema. Enquanto isso, vocês assistem o Galega na Sociedade nas suas reprises. Agora mudou a reprise de quinta-feira, né? Que era às 17 horas. Mudou para as 11 da manhã também. Mas temos reprises quinta-feira, sexta-feira às 11 também. Sábado, 19 horas, que ainda continua. E domingo. Essa de domingo, às 18 horas, né? Tá, muita gente assiste. O senhor assiste também, seu Chico? É isso aí, direto. Galega na Sociedade. E semana que vem a gente vai estar aqui com mais entrevista, com mais novidades, com aquele programa assim feito com muito carinho, sempre com muito amor e muito carinho, porque vocês merecem. Até quarta-feira, 22 horas, na TV Galega, a imagem da cidade. Eu quero mandar um abraço pro seu Pimpão, né? Fez aniversário, então, dia 28. Dia 28, seu Pimpão, nosso grande chefe querido, amado por todos, fez aniversário. Um beijo, seu Pimpão. Um beijo para a Zuma também. Parabéns, felicidades, nosso grande chefe aqui da TV Galega, a imagem da cidade. Quarta-feira eu estarei aqui, eu espero vocês. Muito obrigada.